A paz. Hoje vou contar um testemunho que aconteceu essa semana comigo. Na segunda-feira, eu estou morando neste lugar que eu moro há pouco tempo. É uma vila e tem um portão. Quando dá 7 horas da noite, os moradores fecham o portão. E eu só tenho uma chave. Nós já estamos aqui há pouco tempo, ainda não tiramos uma cópia da chave. Então, eu estava com hóspedes na minha casa, o meu sobrinho, a esposa dele, e nesse dia, na segunda-feira, eu ia à igreja. Mas como eles iam passear no shopping e eles iam chegar primeiro do que eu, então eu dei a minha chave para eles abrirem o portão. Eu ia chegar por volta de 10h20, 10h30 e eles iam chegar mais cedo. Então eu dei a minha chave para eles e avisei para o meu marido e meu filho: olha, eu vou chegar umas 10h20, 10h30, fiquem atentos, dá uma olhadinha no portão para vocês poderem abrir para mim. E, e foi o que eu mais falei: não esqueçam de olhar o portão, não esqueçam de olhar o portão. Então, e no final eu ainda brinquei, né? Vocês não vão me esquecer lá em cima. E o meu marido ainda brincou comigo, disse que não ia me esquecer. Mas eles esqueceram. Então, quando eu cheguei, eram umas 10h25 e nada. O portão estava trancado, eu numa rua deserta, tudo escuro. E eu comecei a chamar meu filho. E a distância do portão para minha casa fica um pouco grande. Então, nada dele vir abrir o portão e eu chamando, chamando, e foi ficando mais tarde. Passou um casal e eu perguntei as horas, já ia dar 11 horas. E eu comecei a ficar com medo, né? Tudo deserto. E eu chamando, chamando e nada dele abrir. Aí eu comecei a perguntar a Deus, né? Eu fui ver outras possibilidades do que eu podia fazer naquela situação, porque eu estava sem dinheiro, eu estava sem celular, eu não levo meu celular para a igreja à noite porque a rua que eu passo é deserta e eu vou e volto andando, então eu não preciso levar celular nem dinheiro. Então eu estava sem dinheiro, sem celular e comecei a conversar com Deus. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer? Já vai dar 11 horas, eu nessa rua deserta, chamando meu filho e ninguém aparece para abrir esse portão. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E eu comecei a ficar aflita, né? Imagina uma rua deserta, só eu de mulher, tudo escuro. Ia dar 11 horas. E aí eu comecei a conversar com Deus. Né? Nessas horas só podemos contar com Ele, porque é o único que pode nos ouvir, é o único que está presente em todos os locais. E eu comecei a pedir socorro para ele. Eu disse: meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Esse horário, sem telefone, sem dinheiro. Minha família, minha filha, minha mãe mora tudo longe, em outros bairros distantes. E eu comecei a ficar aflita e eu só conversando com ele. Eu disse: meu Deus, me ajude. Para onde eu vou uma hora dessa? Até que colocou uma mulher, uma moradora, e ela morava perto da minha casa. Ela colocou a cabeça no final da escada, porque tem uma escadaria que desce, e ela ficou me olhando e eu esperando, né? Ela abriu o portão e aí ela foi subindo aos poucos. Claro, ela estava com medo, né? Porque tem esses casos de mulher pedindo socorro na verdade é um assalto. E ela foi chegando próxima, ela foi perguntando quem eu era, aí eu disse que eu era moradora, que eu morava há pouco tempo, e eu contei toda a situação para ela. Ela foi, glória a Deus, já abriu o portão para mim. Ela abriu o portão para mim e eu agradeci para ela e cheguei em casa, né?
Quando eu cheguei em casa, eu desabei, eu chorei, porque eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito aflita, eu não sabia o que ia. Eu sabia que Deus ia me dar um caminho, né? Porque Deus nunca abandona, nunca nos abandona. Mas eu fiquei verdadeiramente aflita naquela escuridão. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. Quando eu fico estressada, eu começo a chorar. Então, eu comecei a chorar. E aí, meu marido me pediu desculpas. Ele geralmente nunca esquece de mim, porque quando eu vou para a festividade da igreja e sai tarde, eu peço para ele me pegar e ele sempre chega no horário certo. Eu não sei o que foi que aconteceu, que nem o meu filho, nem meu marido se lembraram de mim. E aí eu fui tomar banho e eu comecei a conversar com Deus. Eu disse: Meu Deus, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Porque nem o meu filho, nem o meu marido se lembraram de mim. Uma hora eles iam se lembrar, uma hora eles iam se lembrar, mas não sei que horas eles iam dar, é, eles iam dar por falta de mim, né? E eu ia ficar ali naquela escuridão. Mas então eu comecei a conversar com Deus. Eu disse: Meu Deus, nós somos lembradas quando eles sentem fome, quando precisam de uma roupa, mas no momento que nós mais precisamos, eles não se lembram da gente. Então, Deus começou a me lembrar de um versículo que diz: pode uma mãe. Tem Bíblias que têm as passagens diferentes, né? Mas pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu nunca vou me esquecer de você. Então, eu vou ler essa parte da Bíblia que fala assim, está em Isaías 43, não, Isaías 49, e fala: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Então, por mais situações que nós estamos passando difíceis, Deus nunca esquece da gente. Mesmo quando Ele nos coloca em prova, Ele não esquece, Ele não nos abandona. Eu estava me lembrando também que quando Ele me colocou na prova e Ele abaixou minha situação financeira, teve um dia que não faltava nada na minha casa, de feijão, arroz, Ele nunca deixou faltar. Feijão, arroz, açúcar, aquele grosso, né? Mas teve um dia que meu filho, na época, tinha 4 anos e a alimentação dele é diferenciada. Ele não gosta de comida, ele gosta mais de lanche. Então ele começou a pedir: mãe, tem isso? Tudo que ele estava acostumado a comer. Mãe, eu quero lanchar. Aí eu disse: vamos ver o que tem. Eu abri a porta do armário e ele começou: mãe, tem isso? Mãe, tem aquilo? E eu dizia: não, não tem. Mãe, tem isso? Tem aquilo? Eu dizia: não tem. E ele perguntou: mãe, o que é que tem? Eu disse: só creme caqui. E eu até me espantei, porque ele aceitou de bom agrado, não reclamou, não chorou. Ele disse: então, mãe, me dá o creme caqui. E eu peguei e dei. E eu fiquei olhando para o armário, conversando com Deus, né? Eu disse: Deus, o Senhor não deixa faltar o feijão, o arroz, a farinha, cuscuz, essas coisas de engrosso. Mas o lanche do meu filho, que é o que mais ele se alimenta, está faltando. E aí eu agradeci para ele, fechei o armário. Quando foi por volta de 5 horas da tarde, meu marido chegou cheio de compra.
Foram muitos sacos, porque meu marido faz supermercado no atacadão. Então o atacadão é aqueles sacos verdes bem grandes. Então foram 8, 9 sacos lotados de coisas. E ele disse, Tati, eu peguei um serviço e o contratante me deu um adiantamento grande. E aí então eu fui para o supermercado. Glória a Deus. E ele comprou muito mais do que eu tinha apresentado para Deus. Não só o lanche do meu filho, mas muito mais coisas, coisas que já até tinha lá na minha casa, que não estava faltando, que era feijão, arroz, essas coisas. Então, mesmo quando Deus nos coloca na prova, Ele não nos abandona. Só precisamos ser fiel a Ele. Só precisamos estar dentro do propósito dele, porque Ele nos guarda, a promessa que Ele nos faz, Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para esquecer. Ele cumpre. Uma certa vez, muitos anos atrás, eu não era cristã oficialmente, não era batizada, eu não era evangélica, eu ainda era espírita, kardecista, e eu era bem mais nova, faz muitos anos atrás. Meu filho hoje, que tem 26 anos, ele tinha uns 7 anos na época. E eu estava chorando e conversando com Deus. Me lembro até hoje, eu estava lavando roupa, chorando e conversando com Deus. Eu estava em uma crise no meu casamento e eu comecei a apresentar aquilo para Deus. Eu disse, Deus, o que vai ser da minha vida? Porque naquela época eu não tinha profissão ainda. Hoje eu tenho uma profissão, eu sou cabeleireira profissional, mas naquela época eu não tinha e eu comecei a apresentar a minha vida para ele. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Porque eu não tenho uma profissão, eu não tenho casa própria, meu casamento está desta forma, duas crianças. E eu comecei a apresentar aquela minha vida. E ele falou para mim: alguma vez eu já te abandonei? E quando ele falou assim para mim, eu era eu era do mundo, eu era espírita, mas ele já falava comigo desde criança. Então, quando ele falou isso para mim, eu escutei muito mais. Eu escutei uma promessa. Ele disse: "Eu nunca vou te abandonar". E realmente ele nunca me abandonou. E eu era do mundo, mas Deus vê o futuro. Ele viu que eu ia entrar dentro do propósito dele, ia demorar, mas eu ia entrar, né? Eu ia seguir o propósito dele. Então Deus enxerga, nós enxergamos o presente, mas ele já enxerga o futuro. Então, essa promessa que ele me fez, eu disse, Deus, o Senhor realmente nunca me abandonou, porque eu tenho uma história grande de vida. Eu vou contar aqui, talvez no próximo vídeo eu conto para vocês como minha vida começou. Então, ele nunca me desamparou, nunca me deixou abandonada. Então, Deus é maravilhoso, Ele faz as promessas, Ele não é homem para mentir, para enganar, para esquecer, Ele cumpre nas nossas vidas. E na segunda-feira, quando eu entrei no banho e chorei, Ele me deu essa passagem: uma mãe pode esquecer de um filho, mas eu nunca vou esquecer de você. Então, vamos seguir a Deus, porque o homem pode nos esquecer, o homem pode nos abandonar. Pai, mãe, filho, marido, tudo é passageiro na vida. Eles estão na nossa vida de passagem, mas só Deus que é eterno. Só Deus que nunca vai esquecer das promessas que Ele faz na nossa vida. E Ele cumpre as promessas da nossa vida. Basta também nós cumprirmos, né, o que prometemos. Precisamos ter uma responsabilidade com Ele, cumprir as nossas promessas também, né? Porque quando eu fiz uma aliança com Ele, eu disse para Ele: Senhor,
Se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou fazer uma aliança com o Senhor e eu nunca vou voltar atrás. Eu vou seguir o Senhor e vou sair dos pecados. E eu cumpri a minha promessa. Então, ele cumpre a promessa dele, mas também temos que ser fiel a ele. E assim eu deixo a minha mensagem de hoje. Amém.